E aí, se a gente se deixar levar por esses dois fatores, a gente nunca vai alcançar um objetivo grandioso. E aí, galera, bem-vindos a mais Vida de Titã. Tava dando uma mentoria esses dias e acabou chegando no assunto de como é comum na faculdade, pelo menos na URGS, que foi onde a gente fez, as pessoas comentarem que elas foram muito bem numa prova e o quanto elas não estudaram. Parece que tem um certo prestígio em tu ir super bem e em relação ao quanto menos tu estudou. O que tu acha disso? A gente conversou, inclusive, com outras pessoas a respeito disso. E a maioria consegue relacionar, inclusive, com os tempos da escola, né? Em como não só a própria pessoa via assim, ela exaltava essas pessoas que tinham o tal do talento, sem necessariamente ter que botar o esforço, mas também as outras pessoas exaltavam esse comportamento. Os próprios professores enalteciam isso. E eu consigo relacionar com a minha história, assim, porque os professores, eles enxergavam os alunos que iam bem e eles tratavam aqueles alunos diferentes. Eles já esperavam aqueles alunos ir bem e aqueles eram os bons alunos. Eles já ranqueavam os alunos entre os alunos bons, que iam bem, e os alunos ruins. Tanto que quando acontecia uma troca, eles demonstravam a surpresa deles, assim, ó, tu foi bem? Parabéns. Aquele clima de que, tipo, não esperava isso porque tu não é o aluno que vai bem. Tu é o cara que não... Mesmo estudando, tu não atingiria isso aí. Mas meio que depende do professor, na real, né? Depende bastante. Depende bastante. O que eu vejo como professor ideal é aquele que quando o aluno vai bem, ele dá muito reforço positivo pro aluno repetir aquilo, né? E os pais, na minha opinião, pecam muito aí. Que quando o filho vai mal no colégio, é xingamento, é castigo, é um monte de coisa. Agora, quando ele vai bem... meio que fez só a tua obrigação, né? Pelo menos pra mim foi assim quando eu era criança. Quando eu ia mal, não podia ir mal. E daí quando eu ia super bem, eu tava fazendo só a minha obrigação. Ou seja, eu não ganhava nenhum reforço positivo. Eu ganhava reforço negativo pra eu não repetir aquilo que eu tinha feito, entende? Sim. E isso é meio ruim, porque daí tu acaba incentivando a pessoa a fugir de algo ao invés de buscar algo. E isso é muito estudado e aplicado no ambiente de trabalho atualmente, né? Que não, a diferença entre o chefe e o líder, né? Que o chefe, ele te xinga quando tu faz algo errado e quando tu faz algo certo era tua obrigação. E o líder é ao contrário. O líder, quando tu faz algo errado, ele vai lá, tenta entender contigo por que deu errado para tentar te ajudar. E quando tu faz algo certo, aí ele reforça aquilo, te enaltece para tu querer buscar cada vez fazer algo melhor, né? Ao invés de fugir de fazer algo errado. Como a gente estava comentando ontem até, eu acho que isso é muito devido à nossa cultura de palco, né? A nossa cultura de enxergar somente as pessoas no seu palco, as pessoas no seu ápice, produzindo num nível muito alto só. Então a gente só dá valor para o resultado. Então as pessoas elas enxergam, tu foi bem, o negócio é tu foi bem, tu foi mal. Se tu foi bem, fez tua obrigação. Se tu foi mal, peraí, como tu foi mal? Tu tem que ir bem, o resultado é o que interessa. A gente não vê o processo dessas pessoas, ainda mais hoje em dia, né, que a gente comentou com as mídias sociais, com a gente tendo acesso ao backstage, aos fundos da vida da pessoa a um nível muito minucioso, né, a um nível muito íntimo já, a gente consegue ver aquelas pessoas que estão produzindo a um nível altíssimo e todos os resultados dela lá em cima. Mas muitas vezes a gente não acessa a história dela para ela ter chego lá, então a gente só enaltece o resultado. Uma coisa que eu vejo que acontece muito e acaba sendo muito ruim para todo mundo é que, principalmente agora com o Instagram e tudo, o palco é muito enaltecido, né? E daí tu só vê, tipo, Instagram só gente com um corpo sensacional em locais paradisíacos. Aí notícia no jornal é aquela criança que com 12 anos compôs uma sinfonia perfeita, o guri de 6 que sabe tocar violino melhor que muita gente. Ou seja, a gente só vê o melhor do melhor do melhor. Só isso que é exposto pra gente. Agora, Olimpíadas, por exemplo, só fica sabendo das medalhas, né? Quem ganhou e o recorde que bateu. E como eu vejo que isso influencia a gente, principalmente então no Instagram, né? Que a galera só posta os seus momentos melhores, digamos assim, seus melhores momentos. É que ele pega o que seria a média normal do ser humano e eleva aquilo. Porque como a gente só enxerga o melhor do melhor do melhor, a gente acaba vendo que a média, na real, ela é aqui em cima, né? Que a gente Pela imaginação, né? Não que a gente enxerga que a média tá lá. A gente imagina que a média está lá. Exato. É uma falsa média, né? Quando a média real dos seres humanos é aqui,
por a gente só ter esse não feedback, mas esse input... Não, o estímulo, né, cara? A gente só consome a média daqui. Não, eu não diria que a gente só consome a média daqui, a gente consome só pessoas que estão no topo, ou só o melhor... Então, se quiser, essa média falsa. Isso, o melhor das pessoas. Daí isso faz com que se crie uma falsa média elevada. Aí, por que isso é tão ruim pra gente? Porque daí a gente vai fazer as coisas e a nossa média acaba sendo na do ser humano normal. Só que a gente se compara com essa média falsa que a gente enxerga no Instagram, ou seja, que a gente acaba criando por enxergar esses palcos no Instagram em todo lugar. E daí a gente se sente mal, a gente se sente menos que os outros. E daí isso acaba desmotivando a gente para continuar colocando esforço. E eu acho que é por isso, não que é o principal motivo, mas eu acho que isso influencia muito no porquê as pessoas acabam sempre dizendo que não colocaram esforço ou muito pouco esforço quando atingiram algo grandioso. Porque se tu diz que tu coloca muito esforço e atinge algo mais ou menos, ou tipo abaixo da média artificial ou acima dela, as pessoas vão te ver meio mal, né? Porque, putz, tu precisou botar todo esse esforço para chegar lá onde é a média das pessoas. Agora, quando tu atinge aquilo e tu diz que tu colocou pouco esforço, então tu é talentoso, então tu é super inteligente, então tu é uma pessoa especial. Eu vejo que é por causa dessa soma aí. Sim, eu concordo. Eu acho que é totalmente contraprodutivo esses dois fatores, que são essa média artificial que a gente cria por causa de todo o conteúdo que a gente consome, em paralelo com o mindset fixo que nos é passado, né? Exatamente do talento. Por mindset fixo, aqui eu estou querendo fazer menção basicamente ao livro da Carol Dweck, Mindset, que faz a diferença entre mindset fixo e mindset de desenvolvimento, né? E o que a gente tem é o mindset fixo, que é aquele mindset que prega de que as pessoas nascem com talento e as pessoas que têm talento conseguem chegar longe, ao passo que as pessoas que não têm, não adianta colocar esforço que elas não vão se desenvolver. E a gente tem um pouco desse mindset, é muito na realidade, desse mindset fixo. E daí tu pega essa média artificial lá em cima, altíssima, que requer muito esforço para chegar lá, tu tendo talento ou não. A pessoa com o mindset fixo que ela vai fazer, ela vai começar a se desenvolver, de repente ela tem a utopia, ela vai olhar, cara, de repente eu consigo, né? Vai começar a colocar o esforço com o mindset fixo. Não vai vir o resultado, eu não tenho talento para isso. Então eu não consigo chegar lá, porque eu não vou conseguir atingir aquilo ali. E daí tem ainda a sociedade nos dizendo, tu não é bom para isso, tu não é bom para aquilo, tu não nasceu para tal coisa, tu não nasceu para isso. E aí, se a gente se deixar levar por esses dois fatores, a gente nunca vai alcançar um objetivo grandioso. E não só isso, o que isso acaba acarretando também é que a gente muda o nosso foco, ao invés de ser no processo, para ser um foco no resultado, né? Porque a gente quer se sentir incluso, a gente quer se sentir bom, a gente quer fazer parte dessas pessoas que estão lá em cima. Então a gente acaba focando no resultado delas. Então a gente começa a colocar aquele esforço e daí a gente vê que ele não está nem perto ainda de chegar lá, a gente acaba desistindo, mas a nossa visão, nosso foco está sempre na foto do Instagram, na história que tu vai compartilhar com alguém, está sempre no resultado, né? Na medalha que tu vai receber. Quando a gente já viu e já fez vários vídeos aqui no canal, que o mais eficiente para chegar num resultado é o processo, é tu ter o foco no processo. E isso também ajuda na nossa autoestima, porque quando tu está focado no processo, tu consegue observar cada passo da tua evolução. Aí sim tu enxerga, sim, o esforço que eu estou colocando está gerando resultado. Então é só uma questão de tempo até eu chegar lá. Ao contrário de que quando tu foca no resultado, tu coloca esforço, não cheguei no resultado ainda, aí parece que aquele esforço é meio que em vão e tu não sabe muito bem onde é que tu tá nessa escala, e daí tu não tem estímulo para ti mesmo para manter a tua motivação e continuar seguindo nesse esforço que muitas vezes é desconfortável, né? Por exemplo. Sim. Eu complementando a noção que a gente trouxe em relação à escola, né? E esse tópico principal, que é a exaltação do resultado sem o esforço, o que eu enxergo de consequência em relação aos outros, em relação à minha experiência, a mim particularmente, eu sempre tive muita facilidade, né? Eu sempre fui muito bem nas notas, sem necessariamente ter que colocar todo aquele esforço. Então eu era a tal da pessoa talentosa em muitas matérias. Só que por consequência as outras pessoas te encararem como sendo talentoso, então esse cara tem que ir bem sempre, eu não queria inconscientemente perder essa imagem. Eu não queria perder, porque se eu fosse mal, peraí, ele não é talentoso então. Então ele precisa... porque o cara que é talentoso só vai bem sem colocar esforço, não precisa colocar. E daí eu me abstinha muitas vezes de certos desafios para não perder essa imagem de talentoso. Para não deixar de ser percebido pelos outros como um cara talentoso. Então eu desacelerava o meu crescimento. Tu deixava de te colocar à prova em prol da tua imagem. E por causa... Exatamente, porque é enaltecido o cara que tem talento, então eu entendia, inconscientemente, né?
o meu ego me dizia, cara, não vai, porque ali tu não é um desafio que de repente é algo que tu ainda não tá preparado. E daí se tu for mal, daí tu vai ser taxado como um cara que não tem talento. E aí me abstinha de certos desafios, por consequência não evoluía tão rápido. Ao passo que as outras pessoas que de repente não tinham tanto talento, que precisavam colocar o esforço, que como alguns colegas meus que eu lembro direitinho na época, eles evitavam completamente aquilo ali, como já dando a desculpa anterior pelo resultado. Dizer, cara, eu nem quero saber de matemática, eu nem gosto de matemática, cara, eu não vou estudar pra isso aí. Isso aí é pra... isso aí é pra quem quer. Isso aí é pra quem quer fazer engenharia, eu não quero fazer engenharia. E aí não estudavam nada pra poder dizer depois, por ter ido mal, mas eu... Não estudei mesmo. Eu não fiz nada mesmo. Se eu tivesse estudado, aí eu teria diferente. E quando vão bem, aí normalmente isso acontece também. Quando vão bem, aí falam, não, é porque eu realmente estudei e me dediquei. É engraçado como as pessoas abraçam a própria vitória, né, e enaltecem ela, mas não abraçam a derrota, né? Por exemplo, claro, eu fui mal porque eu não estudei, eu fui mal porque eu não me esforcei, ou seja, meio que tentando tirar aquele resultado de ti, descolar ele de ti, né, de tua responsabilidade. Agora, Exato. Quando a vitória vem, aí parece que quer puxar a responsabilidade para si, né? Aí quer pegar o mérito. Só que isso é uma sabotagem extrema, porque tu tem que abraçar os dois, se tu quer realmente conseguir enxergar dentro de ti onde é que tu tá indo bem, onde é que tu tá indo mal, o que tu precisa melhorar, o que já tá bom. E a única maneira de conseguir ver isso com clareza é quando tu abraça tanto a derrota quanto a vitória, assume a responsabilidade dos dois. Não, e em relação à derrota, quando a pessoa ela vai mal e usa as desculpas de mas isso foi porque eu não coloquei esforço, eu não fiz isso, tu te sabota em relação ao teu próprio crescimento, porque se tu tivesse um mindset de desenvolvimento, tu ia ser totalmente claro e honesto em relação ao fato, não, eu fui mal porque eu não estudei mesmo. E o pessoal ia ver, não, porque tu não estudou, esse seria o problema. O problema seria não estudar. Enquanto tu tem um mindset fixo e tu usa isso como o fato de não ter estudado como uma desculpa, tu vai continuar de repente não estudando para tu ter esse leverage, para tu ter essa saída para justificar o teu mau desempenho. O que acontece muitas vezes, eu fiz isso até na época da escola, e eu sei de colegas de faculdade que também faziam isso, sempre davam aquela estudada, e daí exatamente o que a gente falou, quando iam bem, fui bem, estudei um pouquinho lá e fui bem, né? E quando iam mal, não deu tempo de estudar, tive que trabalhar esse final de semana, e sempre nessas desculpas, cara, isso só propaga esse mindset. Quando eu pelo menos sabia que esses colegas eles tinham sim estudado, porque eu tava fazendo a mesma prova. E eles iam tanto na aula quanto eu e prestavam tanta atenção quanto eu. E eu sabia que não tinha como tirar mais de 8, por exemplo, mais de 8,5 na engenharia da URGS, sem estudar em casa, sem abrir o livro em casa. Não tinha como. E daí eles chegavam lá e tiravam uma nota muito alta e queriam largar essa. Mas putz, nem deu pra estudar. E daí quando iam mal, enfim, é exatamente o que tu falou. Acho que para resumir, a ideia principal que eu tiro como lição desses causos, digamos assim, é nós mudarmos o nosso mindset de fixo, ou seja, de acreditar que a pessoa tem talento, que ela é boa, que ela não é boa e que não tem nada o que fazer a respeito disso, para o mindset de desenvolvimento, em que tu entende que tu de fato pode ser talentoso em alguma coisa, mas a pessoa talentosa, ou não, se ela colocar esforço, ela vai se desenvolver também. Tu consegue chegar em níveis muito altos. O ser humano, eu acredito, que tem um potencial praticamente ilimitado para o que ele desejar alcançar. Eu queria adicionar duas coisas. Uma é esteja ciente. Tenta perceber se tu não está criando essa média artificial baseado nos estímulos que estão aí nas mídias sociais, e também abraça tanto a vitória quanto a derrota. Essa é uma das coisas extremamente necessárias se tu quer te desenvolver na maior velocidade possível. Assume a responsabilidade da derrota tanto quanto a da vitória. Então, galera, a gente espera que vocês tenham curtido esse vídeo. Se tu curtiu, deixa o like, ajuda a gente bastante. Também tu vai receber mais conteúdo como esse, então vai agregar para todo mundo. Se tu ainda não é inscrito no Vida Titã, tu ainda não é um titã, não faz parte desse movimento, te inscreve, a bolinha vai estar ali embaixo. Nosso último vídeo vai estar aqui, redes sociais ali embaixo. Pelo vídeo de hoje era só. Valeu, falou e fomos. Isso aí? É isso aí, vamos encerrar então. Pera aí, vamos lá, 3, 2, 1 e...